Todos os dias, bilhões de pessoas seguram nas mãos um objeto que parece simples: uma garrafa transparente. Leve. Ela não chama a atenção, não desperta curiosidade. Mas o que quase ninguém percebe é que esse objeto cotidiano é o resultado de uma das arquiteturas de processos mais precisas da engenharia moderna. Uma única linha industrial é capaz de produzir mais de 80 mil garrafas PET por hora, todas com o mesmo peso, a mesma espessura, a mesma resistência mecânica. O desvio aceitável é microscópico, frações de milímetro. Qualquer variação fora do padrão compromete não apenas a estética, mas a integridade estrutural sob pressão. Nada aqui é artesanal, nada é intuitivo. Tudo é cálculo. Esse nível de repetibilidade não acontece por acaso. Ele é construído através da maestria técnica. Antes da automação industrial, recipientes eram moldados artesanalmente, principalmente em vidro. Cada unidade carregava imperfeições únicas, variações de espessura, assimetria, fragilidade localizada. Era um processo humano e, por isso mesmo, imprevisível. Foi nesse cenário que surgiu um material que mudaria silenciosamente a lógica da indústria. O politereftalato de etileno, conhecido simplesmente como PET, foi criado em 1941 pelos químicos britânicos John Rex Winefield e James Tennant Dixon. Naquele momento, ele não era uma solução de embalagem, mas sim uma promessa científica. Durante décadas, o PET existiu mais como potencial do que como resposta. Leve, transparente, resistente, mas ainda indomável. O ponto de virada veio nos anos 70, quando o engenheiro Nathaniel Wyeth, trabalhando na DuPont, percebeu algo essencial. O segredo não estava apenas no material, mas em como ele era esticado, orientado e congelado no tempo. Ao forçar o plástico a se expandir simultaneamente em duas direções, Wyeth desbloqueou uma resistência estrutural inédita para algo tão leve. Foi nesse instante que a fabricação de garrafas deixou de ser manufatura e se tornou ciência aplicada. Bem-vindo ao canal Hipercurioso, onde exploramos a engenharia por trás da perfeição. Para entender como uma garrafa PET nasce, é preciso começar no nível molecular. O PET é um termoplástico semicristalino. Isso significa que sua estrutura responde de forma extremamente sensível à temperatura e umidade. Qualquer descuido, qualquer desvio, fica registrado na própria cadeia polimárica. A matéria-prima chega à fábrica na forma de pequenos pellets, grãos aparentemente simples, mas quimicamente exigentes. Antes de qualquer transformação, eles passam por uma etapa crítica, a desumidificação. O PET é higroscópico. Ele absorve água do ambiente de forma invisível. Se houver um único traço de umidade, ocorre a hidrólise durante o aquecimento. As cadeias poliméricas se rompem. O material perde transparência, perde resistência, perde previsibilidade. Aqui, a engenharia não tolera aproximações. Dentro da máquina de injeção, a resina é aquecida a cerca de 280 graus Celsius. O polímero se transforma em um fluido viscoso, pronto para assumir forma sob pressões industriais extremas. É nesse momento que nasce a pré-forma. A pré-forma ainda não é uma garrafa. Ela é o DNA do processo. Toda a geometria do gargalo é definida aqui. A rosca, o anel de suporte, a precisão dimensional. O corpo ainda não existe, apenas o potencial. Após a injeção, as pré-formas seguem para o coração da inteligência industrial, a moldagem por estiragem-sopro. Antes do sopro, elas atravessam um forno infravermelho, mas este aquecimento não é uniforme. É uma assimetria térmica proposital. Cada zona da pré-forma recebe uma carga específica de energia para preparar o material para a próxima etapa. Então, em frações de segundo, a pré-forma entra no molde de aço. Uma haste metálica desce pelo centro, puxando o material verticalmente. Simultaneamente, uma explosão de ar comprimido, chegando a 40 bar, expande o polímero contra as paredes do molde. Este é o momento uau, a orientação biaxial. As cadeias moleculares do PET se alinham e se entrelaçam como uma rede de aço microscópica.
não visível, mas decisiva. Moldes esfriados congelam essa estrutura instantaneamente, em milissegundos. A garrafa nasce. Leve, resistente, capaz de suportar pressões internas que fariam outros materiais falharem. Se esse nível de controle e precisão industrial te fascina, se entender como as coisas são feitas muda a forma como você enxerga o mundo, este é o tipo de engenharia que exploramos aqui, no Hipercurioso. Inscreva-se no canal porque a partir daqui, os processos só ficam mais sofisticados. Após o sopro, cada garrafa passa por uma etapa de sensibilidade crítica. Sistemas de visão computacional analisam milhares de unidades por minuto. Espessura, geometria, transparência. Qualquer desvio de padrão indica um erro anterior. Na arquitetura de processos, nenhuma etapa existe isolada. Somente após essa validação, as garrafas seguem para a logística. O que vemos no final da linha é silêncio, regularidade, repetição absoluta. Mas o que realmente está ali é a convergência da termodinâmica, da mecânica dos fluidos e da ciência dos materiais. A mesma garrafa que você descarta em segundos passou por uma jornada de precisão que levou décadas para ser aperfeiçoada. No final dessa linha, o que sai não é apenas um recipiente, é conhecimento acumulado solidificado. É inteligência industrial moldada em silêncio. A ciência aplicada transforma o comum em extraordinário. Se você acredita que entender a engenharia por trás das coisas revela um mundo invisível de precisão e maestria, continue com a gente. A convergência da ciência na entrega do produto perfeito é o que celebramos aqui. Até a próxima descoberta no canal Hipercurioso.